Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rivaldo Dantas e estamos aqui para o nosso quarto encontro neste período de quarentena. E nesta aula nós vamos falar sobre o poema Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre o pré-modernismo. Eu disse que não era um estilo de época, era uma fase de transição, né? 20 anos, de 1902 a 1922. Falei sobre Augusto dos Anjos. Na outra aula nós falamos sobre os sertões, enfim. E eu deixei no ar dois textos do paraibano Augusto dos Anjos para que vocês pesquisassem e para que vocês escolhessem um dos dois e elaborassem um comentário daquilo que vocês tinham entendido. Recebi respostas de vários alunos e agora eu vou falar sobre aquele texto que rendeu mais polêmicas ou mais dúvidas, vamos colocar assim. Bem, estamos aqui então para falar mais uma vez sobre esse paraibano que foi muito competente, publicou o texto Psicologia de um Vencido em 1909. Augusto dos Anjos, que é poeta de um livro só. Na primeira videoaula eu mostrei esse livro, um livro chamado Eu. Tá legal? Bem, então, iniciando, vamos fazer uma leitura deste soneto. É um soneto petrarquiano, 4 estrofes, é uma forma fixa. Soneto petrarquiano, porque foi inventado por um poeta chamado Petrarca, por isso soneto petrarquiano. Ele é uma forma fixa, sempre 4 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, cada verso com 10 sílabas poéticas, do primeiro ao 14º. Psicologia de um Vencido diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então nós vemos aqui na primeira estrofe, nós vemos inicialmente o eu lírico fazendo uma autoanálise. E é um poema de uma carga pessimista enorme, assim como toda a obra de Augusto dos Anjos. Você vai ver uma tristeza, você vai ver uma melancolia, você vai ver o pessimismo, a dor. Nós temos alguns elementos que ele usa aqui da química, logo lá em cima no primeiro verso, carbono, amoníaco. Eu não vou tocar nesse assunto porque vai ter uma surpresa no final do vídeo. Eu tenho um convidado que vai falar sobre isso com mais propriedade. Mas no segundo verso a gente já vê uma palavra forte, monstro. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro. E é um monstro contraditório, porque é um monstro da escuridão e da rutilância. A rutilância é o brilho. Ele é um monstro da escuridão e do brilho. Veja que ele se coloca como um ser extremamente contraditório. Sofro desde a epigênese da infância, ou seja, o momento em que há a fecundação do óvulo. Então não é a infância do menino que nasceu, do menino que veio à luz. Não. É ele que diz que sofre. Olha quanto pessimismo, quanta melancolia, quanto sofrimento, quanta dor desse eu lírico. Ele sofre desde o momento da fecundação do óvulo. A influência má dos signos do zodíaco. Outra palavra pesada, né? Má, de maldade. E aí ele coloca uma questão universal, influenciando, segundo o eu lírico, na sua vida, influenciando negativamente na sua vida, que seriam os signos do zodíaco. Na segunda estrofe ele fala: profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Na primeira estrofe ele fala sobre si, já na segunda ele fala sobre um ambiente. Fala sobre si também, mas remete mais a um ambiente. Ele diz que ele é por demais hipocondríaco. Vocês devem saber que o hipocondríaco é aquele ser que sempre acha que está doente e aquele ser que sempre está à procura de remédio. Este ambiente me causa repugnância. Que ambiente?
O ambiente que causa repugnância vai ser desvendado na terceira estrofe e principalmente na quarta. Mas é um ambiente sujo, é um ambiente que causa nojo. Onde seu lírico está para ficar com tanto nojo desse ambiente? Porque ele está tão chateado, porque ele está com tanto nojo desse lugar. Que lugar é esse? Vamos ver? E aí aparece, já o verme vai ser encontrado nesse ambiente. Ele não está lá sozinho, ele está lá com uma companhia não muito boa, né? Que é um verme. Este operário de ruínas, ou seja, não é o operário que faz algo crescer, não é o operário que constrói, é o operário da destruição. Que o sangue podre das carnificinas come. Olha, é um verme, que ele é o operário da destruição, e ele come o sangue podre das carnes. Come. E a vida em geral declara guerra. Quer dizer que esse verme declara guerra à vida. O verso está com a estrutura trocada, né? É a figura de linguagem chamada hipérbato. Anda a espreitar, o verme, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Perceberam qual é esse ambiente que causa repugnância? É a terra. Ele está debaixo da terra. E o verme vai roê-lo, vai comer a sua carne, vai começar pelos olhos, vai comer sua carne toda, vai deixar só o cabelo. Que lugar é esse? É alguém que foi enterrado. É uma catatumba. Por que se chama psicologia de um vencido? Porque é alguém que foi vencido pela morte. E fazendo aqui uma relação, ele fala do verme. Vocês lembram que o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá no comecinho, na dedicatória, ele diz que vai dedicar aos vermes que comeram as frias carnes do meu cadáver? Pois bem, Augusto dos Anjos faz uma referência a isso também. Psicologia de um vencido é a morte, é alguém que perdeu para o verme, é alguém que perdeu para a morte, já não está mais nessa vida, está enterrado e o verme vai comê-lo. Claro, é um poema que não traz palavras muito comuns na poesia. Verme é uma delas. A carne podre das carnificinas. Veja que expressão antipoética. Pois bem, esse é Augusto dos Anjos. E ele traz toda essa carga cientificista, é uma de suas características, termos da ciência, termos da química, e por isso, eu conversando com um amigo, resolvemos fazer um trabalho interdisciplinar. Pois bem, o professor Rogério Lemos, que é do Instituto Santa Maria Mazarello e também trabalha num pré-vestibular do Grupo Máximo, vai fazer uma análise dentro da disciplina dele, dentro da química. Como a química poderia ajudar para que a gente entendesse um pouco mais da mensagem deixada por Augusto dos Anjos. Pois bem, fiquem agora com o professor Rogério. É com você, Rogério, vai lá. E aí, Rivaldo? Beleza, cara? Olá, turminha, tudo bem? Vamos então, Rivaldo, fazer esse nosso bate-bola aí, essa interdisciplinaridade. Você entrando aí com a parte da linguagem e eu vou entrar aqui com a parte da química no poema aqui, né, de Augusto dos Anjos. Aqui tem um trecho do poema. E esse poema, ele já começa, como você citou aí, né, ele começa com a parte de química. Legal isso, né? Ele começa falando aqui, ó, eu, filho do carbono e do amoníaco. Então eu vou entrar aqui com o meu conhecimento químico. Por que ele fala isso, filho do carbono? Nós somos compostos orgânicos. E todo composto orgânico, ele é formado por que elemento? Pelo carbono. Vai ter outros elementos nos compostos orgânicos, como hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, mas carbono, ele vai estar presente em todo composto orgânico. Então nós somos formados por carbono. Então ele está bem bacana aí na citação que ele faz. Quando ele fala do amoníaco, eu prefiro dar uma corrigida, vou me atrever a corrigir Augusto dos Anjos agora. Porque é o seguinte, seria mais legal se ele falasse que nós fôssemos filhos do nitrogênio, do oxigênio
do próprio carbono que ele citou, né? Por quê? Porque também nós precisamos do ar para poder viver. Precisamos do ar para ter essa vida. Então, no ar atmosférico, a gente tem a composição do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico, vapor de água, certo? Então, esse poema, ele já começa muito bom, principalmente se você quer fazer uma reflexão química, né? Então, essa ideia realmente aí de filhos do carbono, ele vai atrelar, no caso, a questão da química orgânica, né? Que é a química que estuda os compostos formados por carbono. Em relação ao amoníaco, aí a gente pode pensar na questão da amônia, por exemplo, quando a gente faz o xixi na urina. Na nossa urina vai ter a liberação de amônia, aquele cheiro desagradável da urina. Então aquele ali é o cheiro da amônia. Certo, gente? Então essa relação aí no finalzinho do próprio texto aqui, né, do poema, ele fala a questão da inorgânica. Então a química inorgânica seria atrelada a uma química que a gente não tivesse a vida, né? Não tivesse seres vivos. E a orgânica seria a nossa química, no caso, a química do ser vivo. Certinho? É isso aí, Rival. Tentei atrelar aí a situação da parte de linguagens com a parte de química. Espero que todos tenham gostado dessa nossa ideia interdisciplinar. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode acessar lá meu Instagram, @professor Rogério Lemos. Tenho também um canal no YouTube com alguns vídeos. Procura lá, Professor Rogério Lemos. E é isso aí. Valeu, Rivaldo. Valeu, turminha. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.